Oi povo, aqui é a Franciele Machado, do projeto Bookish Brasil. O vídeo de hoje é para mostrar para vocês algumas indicações literárias para quem quer começar a ter um hábito de leitura, uma rotina de leitura, e são livros que eu não vi sendo indicados em outros lugares, então talvez seja alguma coisa diferente aí que possa te ajudar. Sempre deixando claro que são indicações pessoais, então são indicações que deram muito certo pra mim. São livros que, quando eu comecei a pegar o hábito de leitura, quando eu comecei a ter essa rotina, assim, não digo uma rotina de estabelecer páginas por dia, que isso eu ainda não consigo fazer, né? Mas quando eu comecei a ter uma rotina de leitura, esses livros me instigaram ao ponto de me prenderem. Então, são livros que, para esse início da vida de leitor, eles podem te chamar mais a atenção e podem dar um help aí para que você consiga ler mais. Então, eu acho muito importante já começar ressaltando que, para ter um hábito de leitura, para a gente começar a ler bastante, a gente tem que ler temas que nos chamem a atenção. Então não adianta a gente pegar um classicão, pegar um Dickens para ler quando a gente tem 11 anos de idade, porque a gente não vai parar para ler aquilo assim, e vai chegar uma hora que a gente vai estar dormindo, que o livro vai ser uma ótima coisa para quando a gente estiver com insônia, né? E não queremos isso, a gente quer finalizar o livro e não dormir em cima dele, né? Eu, quando comecei a ler bastante, eu peguei essa obra aqui, Quinta Avenida, 5 da manhã. Por que esse livro me chamou tanto a atenção? Porque ele traz detalhes desde a produção do filme Bonequinho de Luxo, desde que o romance do Truman Capote foi transformado no roteiro de cinema, a escolha dos atores e atrizes, o porquê que escolheram Audrey Hepburn, e eu sou louca por essa atriz. Então, quando eu tava recém começando, assim, lendo os livros que a faculdade pedia, recém, então esse foi o primeiro livro que chamou a minha atenção ao ponto de eu comprar ele pra ler, que eu precisava ler ele. E é um livro que no início me pareceu meio assustador, porque na época eu não costumava ler muito, eu lia só os textos da faculdade, e ele me pareceu assustador nesta finura de livro. Mas mesmo assim eu terminei ele muito rápido. E foi aí que me deu aquele estalo de que eu, pegando conteúdos que me interessassem, eu poderia finalizar os livros muito mais rápido do que eu pensava. Eu poderia perder o medo desse calhamaço fino. Então esse livro eu trago para simbolizar a obra que vai chamar a atenção de cada um de vocês. Então, por exemplo, se você gosta de uma banda, você pode já começar a ler pela biografia de um dos cantores, né? Se você gosta de um filme, você pode pegar uma edição que seja o roteiro daquele filme transformado em livro, ou o romance que originou o próprio filme. Às vezes tem muito disso. Então vai de Janela Indiscreta até Jumanji. A gente não se liga que eram livros. Então a gente pode começar a ler por intermédio daqueles filmes que a gente gosta, ou de bandas, ou de seriados. Tem muito seriado hoje em dia que faz livros, que rende livros. Por exemplo, How I Met Your Mother. Tem um livro do Código Bro e fizeram um outro livro depois que eu não me lembro. Mas enfim, vocês entenderam a ideia, né? Então começar pelo livro que chame a atenção de vocês, o conteúdo, é primordial. Quando a gente começa a ter um hábito de leitura, é muito rara a pessoa que já vai direto nos livros clássicos. E é totalmente compreensível. A gente começa pelos contemporâneos e tem que ser livros que sejam mais ambientados no mundo atual, né, século XXI, século XX no máximo, final do século XX. Falando sobre livros contemporâneos estrangeiros, eu acho que muitos adolescentes já começaram uma rotina de leitura e começaram a ler livros mais grossos assim, por essa obra, O Diário da Princesa, da Meg Cabot. Meg Cabot, em geral, é uma literatura muito tranquila, muito gostosinha de ler. Né, eu tenho até vontade de ler outros dela para saber como é que é esse clima dos livros, mas eu sempre escuto falar que é aquele livro muito tranquilo, é aquele legítimo livro para tirar a gente de uma ressaca literária, vamos dizer assim. Essa série de livros, o Diário da Princesa, ela é tão fofinha e chama tanto a atenção
Que eu, por exemplo, eu nem comecei a ler esses livros quando eu era adolescente, eu comecei a ler esses livros ano passado. E já me instigou, porque é aquele livro, legítimo livro que, quando a gente lê obras muito pesadas, a gente tem que ter um descanso para nossa mente no meio daquela leitura. Esse é o descanso. Então, eu já li os primeiros 5 livros, 4 ou 5 primeiros livros dessa série, e ele é muito bom tanto para quem já é leitor de longa data, para descansar um pouco a mente, quanto para quem está começando, porque a linguagem é muito tranquila, a leitura voa, é em forma de diário, né? Obviamente, diário da princesa, mas deu pra entender, né? Então, algumas entradas do diário da Mia Thermopolis, que é a personagem principal, elas são muito curtas. O jeito que ela fala também é muito engraçado, então acalma a nossa mente dos problemas do cotidiano. Eu até poderia indicar aqui um outro que é na mesma vibe de literatura fofinha, que é Delírios de Consumo de Becky Bloom. Até indico, mas assim, eu vou ser bem sincera, eu tive muitos problemas com a Becky. Não com a escrita da Sophie Kinsella, porque a escrita da Sophie Kinsella é boa, mas eu não gostei da Becky. Eu olhei o filme e gostei da Becky, mas no livro eu queria, sério, eu sacudia aquela guria. Eu não gostava dela. Mas também é uma boa tentativa pegar um livro da Sophie Kinsella, não sei se Os Delírios de Consumo de Becky Bloom, ou se algum outro dela. Eu indico bastante porque a escrita dela é tão boazinha e tão tranquilinha, gostosinha assim, quanto a da Meg Cabot. Indo para os contemporâneos mais tensos, eu indico muito O Chamado do Cuco. Esse foi um dos primeiros livros que me fizeram entrar numa leitura, que me fizeram ficar focada naquele livro a tarde inteira. E é uma história muito, vamos dizer assim, ela fica entre o pesado e o tranquilo. Porque eu já li histórias mais pesadas, existem milhões de histórias mais pesadas do que essa. Mas é uma história de investigação, tem aqui um detetive particular, junto com a assessora, vamos dizer assim, a assessora dele. É uma das várias histórias que a J.K. Rowling está escrevendo como Robert Galbraith. Essa série de livros, ela não encerrou ainda a publicação. O primeiro é O Chamado do Cuco, o segundo é O Bicho da Seda, e o terceiro, que é o último publicado até agora no Brasil, é A Vocação para o Mal. Eu comecei a série, obviamente, pelo primeiro livro, Chamado do Cuco, e na época eu não tinha o hábito de ler muito. Esse livro, nesta grossurinha, foi o primeiro que me fez ficar tardes e tardes grudada na história, sem conseguir fazer outra coisa, extremamente focada para ver o que acontecia. E ele é aquele tipo de livro que no final do capítulo ele te chama para o outro. Ele te chama para o capítulo seguinte. Então a gente, é a legítima história que a gente fica tipo, só mais um capítulo e não vai dormir nunca. É tipo isso, sabe? Então ele é muito instigante, é uma história de investigação, e investigação já costuma nos prender mais fácil. E a investigação daqui tem alguns detalhes assim de humor que são inseridos pela J.K. Rowling no meio da história. Principalmente o humor que a gente encontra aqui é aquele humor ácido britânico entre o detetive e a assistente dele, a Robin. A assistente dele se chama Robin Ellacott e ela é a melhor personagem que a gente respeita. Ela é a melhor pessoa. E os dois conversando, às vezes tem um toque de humor ácido britânico, então é muito divertido. Ao mesmo tempo, esse humor quebra um pouco do clima de tensão que tem na história. E é um clima de tensão que permanece do início ao fim, porque ele tem muito desse clima dark, assim, e é muito, muito bom. Permanecendo nos romances contemporâneos, eu não tenho o livro aqui, mas um dos livros que mais me chamou a atenção e mais me prendeu na leitura foi O Código da Vinci, do Dan Brown. Tem muita gente que tem um certo preconceitozinho, porque Dan Brown ele tem uma fórmula de escrita que ele vai seguir em todos os romances dele. Na maioria dos livros que ele escreve, o personagem principal é o Robert Langdon. E esse personagem, ele tá sempre num mesmo contexto, vamos dizer assim, só muda o país e muda o problema. Mas o contexto é basicamente o mesmo, ele tem um problema para ser resolvido, ele vai salvar a humanidade, vamos dizer assim. E ele tem uma assistente bonita e charmosa e elegante do lado dele. Então essa fórmula, algumas pessoas têm um certo preconceito, mas para quem está começando a ler, é um livro que chama muito a atenção. E por mais que a série de livros do Robert Langdon tenha começado por Anjos e Demônios,
O Código da Vinci foi o que estourou mais rápido, assim. E é o que todo mundo pensa primeiro quando fala de Dan Brown. E é o tipo de escrita que te prende, é o tipo de escrita que mesmo que vocês não tenham a rotina de ler, de pegar o livro para ler, vai te dar vontade de ler. Então os capítulos são curtos, é uma escrita quase voltada para o cinema, porque tem muitas cenas de ação, muitas cenas em que o raciocínio tem que ser rápido, a gente tem que pensar rápido junto com o Robert Langdon. Então são cenas rápidas, são capítulos rápidos e capítulos que vão te atraindo um pro outro. O final de um capítulo é gancho pro outro. Assim como no livro do Robert Galbraith, J.K. Rowling, ele tem essa característica de um capítulo puxar pro outro. Isso é muito bom para quem tá começando a ler. Senão a gente começa a ter preguiça e nunca mais pega o livro, né? Já para quem tá começando a ler obras mais clássicas, para quem tá com aquela curiosidade de ver qual é a diferença dos clássicos para os contemporâneos, eu indico aqui obras que pessoalmente chamaram a minha atenção e pessoalmente me fisgaram para livros clássicos e me fizeram perder um pouco desse medinho que a gente fica. Que a gente tem uma certa parede nos bloqueando para ler livros clássicos. Então essas obras me ajudaram já a quebrar um pouco dessa parede. Primeiramente eu indico aqui um livro que estava na minha estante desde que eu tenho uns 10 anos de idade, mas que eu só fui me interessar para ler no ano retrasado, eu acho, que é O Inspetor Geral, do Nikolai Gogol. Ele é um autor russo, então aí a gente já tem duas quebras de preconceitozinho básico e duas quebras de medo do leitor, que é o medo de literatura clássica e o medo de literatura russa. Às vezes a gente acha que literatura russa é muito complicado, muito tenso, e não precisa ser. Então a gente pega o Inspetor Geral, que é uma obra extremamente curtinha. Nessa minha edição ela tem 93 páginas, então não chega a 100 páginas. É uma fonte grande, então é muito rápido de ler. Eu li isso aqui em 1 dia e meio, porque eu estava muito ocupada naquele dia. Pra vocês terem noção, porque isso aqui em 3 horas, eu acho que já, né? 3 horas de um dia maravilhoso de chuva, a gente já termina de ler. E é uma história que tem aquele humor, aquele humorzinho crítico, que é muito legal. Os capítulos são curtos e vai chamando a tua atenção pro próximo. A escrita do Gogol, pelo menos nessa obra, porque eu ainda não pude ler outras obras dele, muito divertida, é muito fluida. O que me surpreendeu, porque quando eu li na biografiazinha dele que tem aqui, eu pensei, gente, é russo, socorro, me lasquei. E não, é muito rápido de ler. Então, para quem está começando a ler e quem quer começar a ler autores russos, eu já vou indicando esse aqui, porque a gente perde o medo de boas. Um dos primeiros autores que me chamou para a literatura, que me fez querer ler mais obras, tanto dele quanto de outros autores, foi Francis Scott Fitzgerald. Porque quando eu tinha recém começado a ler, eu baixei em e-book na época O Curioso Caso de Benjamin Button. Eu reli esse livro até esse ano, vai sair uma resenha mais aprofundada, assim, eu fiz lá pro blog da Bookish Brasil. Assim que o site for publicado, vocês vão poder ler. Esse livro, ele é muito bom, ele tem uma reflexão forte, faz a gente pensar em quem nós somos, para onde iremos, porque como todo mundo sabe, até pelo filme com Brad Pitt, Benjamin Button, ele nasce idoso e ele morre um bebê. Não é nem spoiler dizer que ele morre um bebê, porque é meio óbvio, né? Se ele nasce idoso, ele vai regredindo assim na escala da vida. Ele tem uma experiência diferenciada. Pra mim chega a ser quase uma fantasia, uma obra fantástica. Apesar de ela não ser definida como obra fantástica, eu enxerguei um pouco como fantasia, aquela fantasia que te faz refletir mesmo. E é um conto muito curtinho. Nessa minha edição aqui, que foi a última que saiu da LPM, ele vai até a página 50, cravado, ele vai até aqui. Aqui já é outro conto também maravilhoso do Fitzgerald. Depois também eu li O Grande Gatsby. São obras que, apesar de clássicas, ele tem uma escrita que beira o contemporâneo. A escrita dele é muito tranquila de ler. É uma escrita crítica também, isso chama muita atenção. E a história também é diferente de tudo que a gente vê, então é muito bom começar Fitzgerald por essa obra aqui. Eu sei que a gente às vezes é obrigado a ler clássicos no colégio e a gente torce a cara para clássicos mesmo. Fazer o quê? É a vida. Mas, para quem puder ler assim, por vontade própria, sem ser por obrigação, eu recomendo muito Memórias Póstumas de Brás Cubas, que
que foi o primeiro livro que eu li do Machado de Assis e já foi o livro que me fez adorar esse autor. A escrita do Machado de Assis é muito diferente, ele escreve alguns parágrafos muito curtos, alguns capítulos desse livro, por exemplo, nem tem texto, então é uma coisa muito diferenciada. É uma escrita única e apesar de ser clássica, então a gente vai encontrar aquele probleminha com algumas palavras que a gente não usa mais, que a gente não sabe nem o que é. Apesar disso, o contexto a gente já vai entendendo o que aquela palavra significa. É muito tranquilo de já começar a ler clássicos por ela, se é que tu não foi obrigado a ler no colégio, é muito bom de pegar por vontade própria. Assim eu acho que a gente tira muito mais proveito dessa leitura e a gente fica mais apaixonado pela literatura nacional clássica, sabe? Pra quem quer começar essa literatura nacional, também me indico do Machado de Assis, O Alienista, que eu li faz pouco tempo e não tenho um exemplar aqui, triste. Mas eu indico muito O Alienista, é muito bom. E indico também O Pagador de Promessas, para quem quiser começar a entender o formato de teatro, porque ele é todo falado em cenas, assim. Apesar dele ser clássico, é uma história muito tranquila. Eu lembro que eu até encenei isso em teatro no colégio, né? Foi bem louco. Eu fazia o papel de Deus. Falando sobre literatura brasileira contemporânea, a gente tem muito livro brasileiro bom. Nem vou começar a citar aqui todos os autores que eu tenho vontade de ler, nacionais, contemporâneos, porque são muitos. Por exemplo, Boa Noite, da Pan Gonçalves. Ela é booktuber, então ela já é aqui do nosso meio, estamos acostumados a ver ela por aqui. Ela é uma fofa e a literatura dela dá pra ver que só vai crescer conforme o tempo passar. Boa Noite tem alguns pontos que eu achei meio que não deram pra mim. Talvez seja porque eu não tô começando a ler agora, mas pra quem tá começando nessa literatura, é um bom livro pra acostumar com literatura brasileira, aquela obra que é aproximada, sabe? A gente se sente próximo, porque o livro se passa em Santa Catarina. Então, pelo menos para eu aqui no Rio Grande do Sul, é do lado, é no estado do lado. Então é muito legal ter essa ambientação da literatura tão próxima da gente. É um livro que aborda vários temas atuais que precisam ser discutidos e isso é muito interessante. E por hoje eu fico por aqui. Se você curtiu esse vídeo, não deixe de deixar seu like, que ajuda bastante na divulgação do conteúdo, do projeto. Se quiserem conversar comigo, deixem um comentário aqui no vídeo mesmo, ou me sigam lá no Twitter, no Facebook, no Instagram, estamos por todos os lugares, né? E em breve vai ter um site aí do projeto também. Nesse site vai ter bastante conteúdo legal pra vocês, já tô trabalhando nesses conteúdos. Obrigada a todos que ficaram acompanhando o vídeo até o final, espero que tenham gostado das dicas. Beijos e tchau!